Não paramos de adorar Deus e louvar. Ouvindo a sua palavra também é um ato de adoração e de louvor. Peço que, enquanto vamos numa jornada juntos, que tenham uma Bíblia à mão para vermos diretamente da palavra do Senhor e aprendermos juntos também a estar mais acostumados com a palavra, navegando na palavra, meditando na palavra, que é a luz para as nossas vidas, o caminho para as nossas decisões da vida. E é bom estarmos aqui reunidos pela primeira vez. Ainda temos algumas coisas para fazer, mas já conseguem ver que é um cantinho santuário português. Há muitos irmãos, neste momento, encontram-se em caves, no meio da selva, perseguidos, reunidos, escondidos, só para se reunirem como o povo de Deus. Nós temos esta liberdade, não é? Muitos dariam muita coisa para terem um espaço onde pudessem estar seguros, sem qualquer ameaça de bomba, sem qualquer ameaça de alguém entrar na igreja e raptar os filhos, ou arder a igreja, como tem acontecido pelo mundo afora. Então enquanto estamos aqui, damos graças a Deus por termos esta oportunidade de nos reunir, de adorar e louvar. Mas sempre em espírito e em verdade. Então precisamos da palavra, mas também precisamos do Espírito Santo para nos guiar na palavra. Portanto, continuamos na primeira carta de João. Já chegamos ao capítulo 3. Capítulo 3. Eu sei que tem pessoas aqui que não estiveram connosco. E um resumido mais curto que eu posso fazer é que isto é uma carta escrita pelo apóstolo João, já na sua velha idade, provavelmente já perto dos seus 90 anos, em que a situação em que ele se encontrava, onde falsos mestres tinham propagado um falso evangelho, um falso ensinamento acerca de Cristo. E esse ensinamento não só fez alguns dos crentes duvidar da sua salvação, como também terem comportamentos hostis, comportamentos de ódio uns para com os outros. Estes falsos mestres proclamavam ter um conhecimento especial, teriam uma unção especial. Então o apóstolo João teve que travar este tipo de ensinamento acerca de Jesus Cristo, mas também assegurar os crentes que lá ficaram preocupados com a sua própria salvação. Estes falsos mestres acabaram por abandonar a igreja. Portanto, fizeram os seus falsos ensinamentos e abandonaram a igreja. E então é neste contexto que o apóstolo João escreve esta carta. Ele é o único apóstolo vivo. Jesus Cristo, 60 anos atrás, foi a última vez que o viram. E então os irmãos que estavam nestas igrejas precisavam de ser confortados. E então o apóstolo João escreve esta carta, a primeira carta de João. Capítulo 3 é onde nós estamos. E leremos do versículo 11 a 18, juntos. Então, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 a 18. E esta é a palavra do nosso Senhor. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É a palavra do Senhor. Oremos. Grande Pai, pedimos novamente a sua bênção. Me ajudes agora, o seu Espírito nos guie, ilumine, que nós sejamos transformados aos homens e mulheres que queres que nós sejamos. Pedimos para a sua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sabem, muitas vezes, eu sei que tem aqui uma professora
não é? E muitas vezes, às vezes, quando temos professores, e também temos ali um professor, não é? Que já foi professor. Muitas vezes, quando fazemos ensinamentos difíceis, é bom dar uma ilustração. Dar exemplos, não é? Para reforçar um ponto ou para dar clareza. E os versículos que nós estamos agora a ver hoje de manhã é isso mesmo que o apóstolo João está a fazer. O apóstolo João está-nos a dar uns exemplos do que significa o verdadeiro amor. E realmente expandir o que ele disse no versículo 10. Reparem comigo. Quando ele nos disse, e clarificar o ponto que ele fez no versículo 10, que aprendemos na semana passada. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Então ele está-nos a dar uma expansão, exemplos do que realmente é ser um filho de Deus. Que tipo de comportamento. E acham que saber se realmente alguém é filho de Deus somente porque a pessoa vai à igreja 4 vezes por mês faz a pessoa um filho ou uma filha de Deus? Será que usa uma cruz à volta do pescoço? Não é? Como muitos vemos nas ruas. Muitos usam à volta do pescoço uma cruz, ou têm até tatuado. Será que isso lhes faz filhos de Deus? Será que é o conhecimento da Bíblia? Pessoas que sabem a Bíblia toda, de cor, muito conhecimento. Será que lhes faz filhos de Deus? As procissões, as tradições, as festas religiosas, será que os faz filhos de Deus? Não. Será que é dar aos pobres? Dar sopa e ajudar os pobres? Será que isso faz alguém filho de Deus? Não. O que nos diz o versículo 10 é a maneira como tratamos uns aos outros. É interessante, não é? A maneira como os irmãos se tratam na igreja é a expressão do nosso amor por Deus. E prova se nós realmente somos filhos e filhas de Deus. A importância que damos aos filhos de Deus, à família de Deus, prova o nosso amor por Deus, amados. Porque ele disse, é desta forma que sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem? Quem ama os seus irmãos. Quem odeia os seus irmãos não é filho de Deus. E era muito necessário eles lá ouvirem isto. Esta carta escrita. Era muito necessário para eles. E eu também acho que é muito necessário para nós aqui, na nossa igreja. Porque muitas histórias de igrejas que têm divisões entre si. Irmãos confrontam-se, têm divisões, falam mal um do outro. Não é? Na expressão madeirense, bilhardam. A bilhardice. Não é verdade? E é esse comportamento que nós vemos e às vezes nos faz tristes. E se nos faz tristes, imaginem o nosso Deus Pai Celestial, quando vê os filhos à briga. Não é? Era muito necessário. O apóstolo João tinha como um dos objetivos travar um comportamento de ódio nesta congregação que escreveu e por extensão para nós também. Por nós também. Este comportamento da igreja. E o tema de amor, nesta carta, da 1 de João, está bem presente. Mais de 40 vezes ele fala do amor ou da falta de amor nesta carta. Por isso vai ser repetido muitas vezes a importância do amor um pelo outro, pelos teus irmãos e irmãs. E essa é a expectativa de todo o cristão. Segundo a Bíblia, é um dever. Devemos amar uns aos outros. E o amor não é só um grande tema desta carta, mas também é um grande tema de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que enviou o seu próprio Filho unigênito para que todos aqueles que nele acreditam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o maior ato que nós podemos ver na cruz é um ato de amor. E nenhum de nós até pode sacrificar-se e dar a nossa vida por alguém e salvá-los do inferno. Só Cristo. E então, as nossas vidas têm que refletir o amor de Deus e de Cristo que se sacrificou por nós. Esta manhã vamos analisar 2 exemplos, que é as ilustrações que o apóstolo João nos dá. Ele dá 2 exemplos dados pelo apóstolo João. Ele dá o exemplo de Caim e o seu ódio, que é prevalente e presente no mundo. E depois dá o exemplo de Cristo e o seu amor sacrificial, que deve estar presente no povo de Deus. Compreendam 2 exemplos. Caim, ódio, que é representado pelo mundo,
e de Cristo, o amor que deve ser representado pela sua igreja. Sabem, a relação entre os crentes, entre nós, é mais importante do que vocês se realizam. Por vezes, às vezes, tratamos pessoas que rejeitam Cristo melhores do que os nossos próprios irmãos e irmãs. Já repararam? Se calhar porque são patrão ou têm um nível de autoridade, respeito, influência. Mas aquela pobre mulher que não tem muito, desprezamos ao homem. E às vezes tratamos os incrédulos, pessoas que rejeitam o teu Salvador, com mais respeito do que o teu próprio irmão, que Cristo verteu o sangue por eles. No versículo 11, nos diz: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Já lembram-se, Jesus falou muitas vezes que nós devemos amar uns aos outros. Lembram-se de algum versículo que ele nos diz e que nos exorta a amar uns aos outros? Por exemplo, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Foi o que ele nos disse. João capítulo 15, versículo 12. Então, amados, amor é um mandamento. Não é só, se eu me apetecer amar hoje, vou amar. Ou, se irmão ou irmão fizer o que eu quero, então eu posso amar e dar o meu tempo. Uma transação, compreendem? Não, é um mandamento. Jesus diz, amem-se uns aos outros. E tem uma qualidade. Ele diz, como eu os amei. Então não vou amar como os políticos amam. Não é? Não vou amar como aquelas pessoas que respeitam amam. Ou o mundo ama. Vou amar como Jesus ama. Ele nos dá um exemplo em que vamos refletir um pouco mais. Então, esta é a regra na família de Deus. Amor, principalmente. Até o apóstolo Paulo disse, não tenho nas minhas notas, mas ele disse, podem ter todos os dons espirituais. Mas se não tiverem o quê? Amor, não serve de nada. Não serve de nada. Não serve de nada. A regra na família de Deus é que devemos nos amar uns aos outros. Então, como é que fazemos isso? Então, vamos ter agora 2 exemplos. Como é que nós podemos amar e com que tipo de amor? 2 contrastes que nós vamos encontrar, 2 exemplos, Caim e Cristo, e contraste, ódio e amor. E como referi na última mensagem, a ausência de amor é uma forma de ódio. Compreendem? Quando escolhem assim, eu não quero estar naquele lugar com aquela pessoa, ver aquela pessoa, fazer aquilo para aquela pessoa, é uma forma de ódio. Compreendem? Porque estão a privar a pessoa do amor. E o contraste de amor é ódio. Tal como o contraste de escuridão é luz. A falta de frio é quente. Ou a falta de quente é frio. Então, quando não desfrutamos amor, então estamos a guardar algo. E a ausência desse algo é não amor. Compreendem? E há 2 tipos de amor. 2 tipos de amor. O amor que procura o meu próprio bem-estar à custa dos outros. Ou o bem-estar dos outros à minha custa. Compreendem a diferença? Qual dos 2 acham que Cristo exemplificou? O amor que lhe custou tudo. E beneficiou quem? Ele? Nós. Compreendem? Então, o primeiro exemplo que nos dá é de Caim. Reparem no versículo 12 e 13. De Caim, portanto, ele nos dá o exemplo do ódio de Caim, que também é evidente no mundo. Compreendem? 12 e 13. Não sejamos como Caim. Reparem, ele está-nos a dizer uma ordem. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e este seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Ok? Mas quem era Caim? Eu não vou supor que nós todos sabemos quem é Caim, ou quem está a ver-nos na câmara também saiba. Para sabermos mais sobre quem Caim é e o que é que ele está-se a referir aqui, temos que ir para onde? Gênesis. Não é? Vamos juntos, irmãos. É por isso que eu gosto de ter a Bíblia. Gênesis, capítulo 4. Vamos lá ver então, apóstolo João, o que é que estás a falar? Capítulo 4, Gênesis, bem no princípio da Bíblia. E leremos do versículo 1 até o versículo 12.
Vamos lá ver então o que aconteceu com Caim. 4, versículo 1 a versículo 12. Então vamos lendo a palavra. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele, e Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Então já sabemos mais o que aconteceu. Matou o seu irmão. Podem voltar para a primeira carta de João. Podemos presumir que tanto Caim como Abel tiveram bons valores pelo meio do pai. Tiveram ensinamentos iguais. Podemos presumir que sim. Uma boa educação. Que eles tinham capacidade de amar. Ambos tinham capacidade de amar. Mas um não amou. A desobediência e o ódio de Caim se basearam no orgulho e o tornou miserável. No ciúme, na inveja. Não é? Caim ignorou o aviso de Deus e se deu ao pecado de ódio. Caim foi evasivo quando o seu pecado de ódio, quando Deus lhe ilustrou, e tentou escondê-lo, mas Deus descobriu. Agora, exteriormente, ele parecia que estava a fazer alguma coisa boa. Religiosamente, ele foi oferecer a Deus uma oferta. Não parece? Externamente, quem olhava pensou: ele estava a fazer algo de bom, oferecer algo de bom, sacrifício a Deus. Mas quero que notem comigo o que nos diz acerca deste evento, Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler, se não conseguirem chegar lá a tempo, mas Hebreus, capítulo 11, o autor de Hebreus nos dá um pouco de mais detalhes acerca do que realmente aconteceu naquele evento onde ele ofereceu o sacrifício. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Só o versículo 4. Reparem no que nos diz o autor de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Então, a diferença entre Abel e Caim não foi a oferta de animal ou vegetal. Compreendem? Não tinha nada a ver. A diferença foi que o sacrifício de Abel foi feito com quê? Fé. Precisa de amor. Não é? Temos que pôr fé no que amamos. Mas foi fé. Então os nossos atos de amor, por mais que nos custe, têm que ser feitos por fé para Deus. Não importa se vai dar 1 milhão de euros para Deus. Ou dar o carro, a casa. Se não houver fé, não vale de nada. E claro, proveniente do amor. Não é? Porquê? Porque sempre o que nós façamos, quer amar como nos é comandado, quer servir, tem que ser sempre feito com fé em quem? Que vai agradar a Deus. É o que Abel queria fazer. Agradar a Deus. E aqui,
no versículo 12 do nosso texto, do 1 João capítulo 3, voltando lá, no versículo 12 do nosso texto, descobrimos a razão pelo qual ele matou o seu irmão. Reparem, porque suas obras eram más e este seu irmão eram justas. Ele foi ciumento, invejoso. Um assassino nos diz que ele pertencia ao maligno. Refletia então o comportamento do diabo. Lembram-se como falamos na semana passada? Lembram-se? Refletiu o comportamento do seu pai, que já é assassino desde o princípio. Lembram-se o que Jesus disse contra os seus contra a sua oposição dos religiosos? Ele disse assim, em João capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então isto é já um maligno que tem orgulho, inveja e ódio desde o princípio. E todos aqueles que são filhos dele, é tal como o pai, tal como o filho. Mas nós nascemos de novo. Então temos que refletir o nosso Pai Celestial. Então Caim não se tornou filho do diabo porque ele assassinou e matou o seu irmão. Não. Foi provado que ele era filho do diabo porque matou e assassinou o seu irmão. Compreendem? Porque sempre começa no coração. O ódio, a semente do ódio, começa sempre no coração. Lembra-se o que o nosso Senhor Jesus disse? Se olhares para alguém com ódio, já cometeste um assassino, não é? Já mataste. E vamos ler essa passagem. Então, o seu bom comportamento provou que ele era filho do diabo. Tal como a inveja do maligno trouxe a morte, não é? Para nós todos, ainda traz conflito entre nós. Porque nós, quando odiamos, estamos a refletir quem? O diabo, como aprendemos da última vez. A inveja de Caim levou a matar o próprio irmão, que era justo. Não, agora falando neste versículo, sobre a inveja de Caim, um teólogo faz a seguinte observação que eu acho que é interessante. E eu passo a citar. Deixe-me dar-lhe uma definição de inveja. Descontentamento ou desconforto perante a piedade ou boa sorte de um outro, acompanhado de algum grau de ódio e desejo de possuir vantagens iguais. Por exemplo, ele dá-nos exemplos. Uma mulher não sente inveja nem ciúmes da coragem de um homem. E também é verdade que um homem não tem ciúmes da beleza de uma mulher. Pelo contrário, nós só temos inveja daquilo que queremos ter. Compreendem? Parte de citar. Então, como nos diz o apóstolo, temos de ter cuidado para não sermos como Caim. Invejar, odiar e opor-se a Deus. Agora, pensem comigo, voltando para vós para me ajudarem também. Acredito que grande parte dos problemas que existem em todas as igrejas vem derivado da inveja, ciúme, ódio. Digam-me algumas razões porque que as pessoas podem até invejar dentro da igreja. Algumas razões. O que podem invejar? Ter ciúmes. Ou quererem. Dê-me exemplos. Eu tenho aqui uma lista, mas quero que vocês me digam alguns exemplos de coisas que as pessoas na igreja tenham inveja. Posição. Portanto, alguém tem uma reputação, uma posição na igreja. Olha aquela pessoa que acha, eu devia estar ali, ninguém me diz para ler ou para apresentar as boas-vindas. Ou... O que mais disse? A família, se aquela pessoa tem uma boa família. Às vezes temos inveja dos casamentos da pessoa. Algum pode ver um casal, o meu marido não faz aquilo, ele me diz isto. Ou a família, as crianças são bem educadas, as minhas. Ou por outras razões, inveja, não é? Que mais? Outras razões? De maneira como se veste, olha-me aquela, a vestir-se daquela maneira, ou, não é? Inveja, ou talvez uma competição para reconhecimento. Não é? Eu até pus aqui posses materiais. Alguém pode ter mais do que você. Casa melhor, um carro, olha aquilo, a guiar aquele carro. Não é? Ou uma casa, dinheiro. Dons espirituais. Olha, aquela pessoa é tão boa no evangelismo. Ou tem uma boa oração, hospitalidade. Olha, trata bem. Está sempre a fazer o comer. Pensa que é o quê? Ele foi ajudar a fazer aquilo. Compreendo. Oportunidades de mistério, como foi-nos dito, inveja, que alguém tenha mais atenção na igreja, mais falado. Sempre a falar daquela pessoa, já chega. Conquistas pessoais, inveja da influência que tem.
Aquela pessoa tem licenciaturas da universidade ou pensa que é maior que eu e sabe mais que eu. Inveja de relações, amizades ou famílias, que eu também pus. Crescimento espiritual. Até podemos ter inveja de alguém ser mais sábio do que nós, espiritualmente. Normalmente é pessoas mais novas. Pessoas mais velhas veem pessoas mais novas e pensam: o que é que este pensa que é? Eu já sou cristão há 20 anos. Este piolho que só nasceu de novo há 5 anos pensa que sabe mais do que eu. Compreendem? E há a inveja da aparência física. Não é? Aparência. Ou até da saúde. Às vezes pode estar... Esta pessoa nunca fica doente. Ou, olha-me, está sempre a acontecer coisas. E estas pessoas que não se preocupam nada com Deus, estão bem. Já vê como nós podemos, até na igreja, pensar assim. Como quem? Inveja, ciúme, que é a semente do ódio. Sabem, o Caim não desejava ter oferecido o que Abel ofereceu. Compreendem? Ele não tinha inveja da oferta. Ele sabia que tipo de sacrifício Deus queria. Ele tentou, mas eu vou fazer uma coisa melhor. Para, como quem? Ultrapassar o meu irmão? Ou para... Não sei, não sabemos o motivo, mas sabemos que Deus requeria um sacrifício tal como o do Abel. E ele não fez como seria devido. O que ele realmente ressentia, era o facto do que o seu irmão fez era justo. Foi o que Deus queria. Compreendem? Aí estava eu a pensar que poderia fazer à minha maneira, mas ele fez à maneira de Deus. Ele foi justo. Foi piedoso. Tenho que matar aquele. Tenho que lhe matar. Não posso ver à frente. Porque eu sempre que ver à frente dele, eu vou-me sentir impiedoso. Compreendem esse tipo de rancor? Envidia. Inveja. Inveja. Então o que ofendeu foi a piedade de Abel para com Deus. O que fez transparecer a sua impiedade. Então, também temos que pensar, será que a piedade dos outros nos dá inveja? Não, nos deve motivar. Eu quero ser assim. Eu quero ter um casamento daqueles. Eu quero ter conhecimento. Eu quero servir assim. Deve-nos motivar. Porque é o propósito das nossas reuniões, nos diz o autor de Hebreus, não é? Para motivarmos às boas obras. Uns aos outros. Nos encorajarmos. Então, temos que pensar também como é que nós, examinar o nosso coração, se temos este comportamento na família de Deus. Porque, para aqueles de vocês que têm filhos, ficam muito tristes quando os vossos filhos não se amam. Têm inveja um do outro, ciúme, rancor. E também, às vezes, lutam para terem o que querem, não é? Que nem é deles. Não é? E é essa a ideia. Tudo o que nós temos não é nosso. Nossa saúde não é nossa. O nosso dinheiro não é nosso. Nada é nosso. É tudo emprestado. Então não podemos ter essa inveja. Temos que viver para Deus, piedosamente. E quando vivermos assim, sabem que mais? O mundo não vai gostar de vocês. Quando vocês estarem na presença de alguém, não dizem palavrão, ou não fazem as coisas más, ou não ficam bêbados, não é? Ou qualquer coisa que saibam que é errado, as pessoas começam a desgostar de vocês. Compreendam? Vocês já estiveram alguma vez na presença de alguém que sabe que vocês são crentes, mas só que é inconfortável porque eles sabem que não podem fazer blasfémia. Ou sempre ter um palavrão. Desculpe. Compreendem? Faz inconfortável. E preferem não estar na vossa presença. Não convidam vocês para coisas que antes, quando vocês não eram crentes, convidavam para sair, não sei o quê. E agora já vai para a igreja. Faz aquilo, já fica mais desconfortável. E sabe, às vezes faz elas a sentir esse tal de ciúme. Diz, ela pensa que é melhor que eu. Só porque vai à igreja. Compreende a inveja que vem do mundo. E é o que acontece aqui. A justiça e a piedade atraem o ódio do mundo. A inveja do diabo e dos filhos do diabo. É o que nos diz, olha o versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Como lemos já uma vez no passado. Então não nos surpreendemos que o mundo nos odeia. E até basta, como eu referi um pouco anteriormente, basta ver a história da igreja no mundo. Durante os séculos, como foi perseguida, morta até ainda agora. Estamos a falar e está pessoas a morrer por causa de Jesus Cristo. Só porque amam Jesus Cristo. Mais nada. Não fizeram nenhum mal. Não roubaram nada. É só porque dizem, eu amo Jesus Cristo e quero viver para Ele. Só por causa disso. Agora, estão a morrer pessoas. E é o mundo e o diabo a perseguir
os filhos de Deus. Nosso Senhor Jesus disse, em João capítulo 15, versículo 18 e 19, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes que me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como fossem dele. Então, se vocês se comportarem como o mundo, vão ser amados. Mas Ele nos diz, se vocês, todavia, vocês não são do mundo. Eu os escolhi, tirando-os do mundo. E por isso o mundo vos odeia. Compreendam? Jesus que foi perfeito, pessoas odiaram Ele. Acham que conseguem ser perfeito como Ele e o mundo não os vai odiar? Claro que vai. Claro que vai. Porquê? Quando nós começamos a tentar ver uma vida justa, o que é que vai acontecer? Nós vamos tentar expor o que é ganância. Vamos expor a ganância com as nossas próprias ações. Vamos expor a inveja, o egoísmo, ódio, corrupção, adultério ou qualquer tipo de maldade. Porque as pessoas veem o que está de errado com elas quando olham a reflexão de Cristo em nós. Compreendem? Como até já no meu trabalho aconteceu. Não vou dizer coisas, nomes, porque está a ser gravado, não é? Mas já aconteceu. Pedirem-me coisas e eu disse, não vou fazer. Mentir a um cliente, por exemplo. Compreende? Atender uma chamada e dizer que o patrão não está. Não vou fazer isso. Mas faz o mundo odiar-me. Compreendem? E então é essa vida que nós temos, crentes. Vamos ser rejeitados. Porque somos crentes e queremos amar como Cristo. E por vezes os crentes são mais rápidos a ofenderem-se uns aos outros. Não é? Em vez de nos ajudarmos, mais rapidamente ofendemos uns aos outros. Mas o mundo tem amizades com o mundo e respeitam mais o mundo do que os seus próprios irmãos em Cristo. Já ouviram a expressão familiaridade gera desprezo? Quando estás tão habituado à pessoa que já sei como é. Eu posso tomar vantagem da pessoa. Como quem? Do tempo da pessoa. Não respeito o tempo da pessoa. Não respeito os valores da pessoa. Os bens da pessoa. Isso não deve ser assim na nossa família. Porque notem o que nos é dito nos seguintes versículos, 14 e 15. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, pelo seu ódio, o mundo prova que realmente não tem Cristo. Claro que vão ter os seus deuses que vão adorar. Celebridades, ou os seus pais, o dinheiro, fama, etc. Não é? E vão perseguir isso e amar essas coisas. O mundo prova que não tem Cristo, comportando-se assim. Mas nós, a nossa prova genuína do nosso amor por Deus é o nosso amor uns pelos outros. E o nosso ódio ao mundo. Segunda palavra, quem odeia o seu irmão ou irmã não tem vida eterna. Reparem, isso é difícil até para mim, ponderar. Ele até chama-nos, olhas, de quê? Assassinos. São palavras ofensivas, não é? Ele está mesmo, como quem, zangado sem pecado. Está chamado de assassino. Vocês que estão praticando este tipo de comportamento não são filhos de Deus. Na realidade até são assassinos porque no coração a semente do ódio leva a matar ou a querer algum mal para aquela pessoa. Que Deus vê o coração. Compreende? Lembram-se o que o nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Ok, está bem, não matei ninguém. Mas ele diz, mas eu, Jesus, lhes digo, qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Não é contra o mundo, ele diz contra o teu irmão. Estás a ver a importância? E ele continua a dizer nos seguintes versículos, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, até pensem que um bocadinho agora também, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra si, quem? Não o mundo. Seu irmão tem algo contra si, deixa a sua oferta ali.
diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Deus não quer a tua adoração, a minha adoração, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço, se eu tiver alguma coisa contra vocês ou vocês tiverem alguma coisa contra mim. Se tivermos alguma coisa uns contra os outros, ele disse, nem me venham louvar. Não quero saber de cantigas, festa, não quero saber quanto dinheiro pões na igreja. Vai falar com o teu irmão, está em paz com ele. Então os dois podem vir e adorar-me de consciência tranquila. Porque eu vejo o coração. E ele disse, e se eu vejo irá no vosso coração, vocês são julgados. Então, é importante. Ele quer que nós amemos uns aos outros. E para vos dar a entender a perspectiva de Deus quando diz isso, pensem comigo. Se vocês estiverem na presença de alguém que não gostam, estás com alguém que não gostas, tu na tua mente estás a dizer, eu não quero estar com esta pessoa. Eu desejo que esta pessoa não estaria aqui. Que é o que nós estamos a dizer. Eu estou aqui, não quero estar aqui, não quero que esta pessoa esteja aqui. Mas qual é a única maneira que a pessoa pode não estar ali? Ou inconsciente ou morta. Estão a ver como Deus vê? Não é? Quando nós dizemos no nosso coração, eu não quero estar nesta presença, não quero que esta pessoa fale comigo ou esteja comigo, eu vou-me desviar. A única maneira, se a pessoa não estar à sua frente, é se ver morta. Ou inconsciente, não é? Não para de falar consigo. E é assim que Deus vê. Ele vê a nossa atitude, o nosso coração. E é um tipo de ódio, de assassinato. E mesmo que nós pensamos, que nós não pensamos nisto. Muitas vezes nós queremos um mal emocional para a pessoa. Não é matar a pessoa. Mas às vezes não desejamos o bem para a pessoa. Até regozijamos se a pessoa não teve o que querer. Aquela pessoa não recebeu o que queria. Está a perceber? E nós regozijamos com a perca de alguém. Queremos que a pessoa sofra emocionalmente. E isso Deus vê como ódio. Compreende? Ele vê o nosso coração. Encontrei um artigo que fala de ódio, dizendo isto. O ódio é um veneno. É um veneno que nos destrói por dentro, produz amargura e corrói os nossos corações e mentes. É por isso que as Escrituras nos dizem para não deixar que uma raiz de amargura cresça nos nossos corações. Hebreus 12, 15. Ok? Para não crescer aquela amargura no coração. Lembram-se o que Deus disse aqui? Domina o teu pecado, domina! Ele disse, o pecado está-te a ameaçar à porta. Ele deseja conquistar-te, mas deves dominá-lo. Então, um exemplo, não devemos de odiar como Caim, não devemos de ser como Caim, com o ódio de Caim que é presente no mundo. Temos um segundo exemplo, que é o exemplo final, que é o exemplo de Cristo. Temos que amar como Cristo. Temos que amar com o amor de Cristo, que deve ser evidente na igreja. Não com o amor o ódio de Caim, que é evidente no mundo, mas com o amor de Cristo, que é evidente, vou salientar, deve ser evidente na igreja. Então, os últimos dois versículos, versículos 16 e 18. Nisto, conhecemos o que é amor. Então, como? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vende o seu irmão sem necessidade, em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Um pouco extremo. Claro que o apóstolo está a ensinar que temos de sacrificar a nossa boa vontade pelo melhor dos outros. Se calhar não vamos ter a oportunidade de dar a nossa própria vida pelo irmão ou irmã, fisicamente falando. Mas agora olhando para o mundo, e vou pedir novamente uns exemplos, nós não nos deve estranhar o que João está a dizer aqui, o apóstolo. Quando diz, vocês devem ter um amor sacrificial pelo vosso irmão, de tal maneira de dar a própria vida pelo irmão. Mas nós, quando vemos o mundo, há pessoas que arriscam as suas próprias vidas por outras pessoas. Dê-me exemplos. Os bombeiros. Bombeiros. Médicos. Até aquela pessoa que vai salvar outra no mar. Sim, pessoas que salvam outras no mar. Missioneiros. Talvez os missionários quando propagam o Evangelho. Mas o mundo sem... E estou a falar do mundo sem Jesus. Nós vimos já pessoas que estão dispostas a arriscar suas vidas.
Por exemplo, Amor. sim, é arriscar a sua vida, não é? Mas porquê? Porque amam. Nesse caso, não é? Temos, por exemplo, a polícia. O rei da Inglaterra tem os seus próprios seguranças. Eles estão a arriscar a vida. Os presidentes dos Estados Unidos da América. Ele até foi baleado, lembram-se? E o que é que eles fizeram depois de ele ser baleado? Viram quantos tinham ao lado dele? Eles podiam ter morto. Se o atacante continuasse a disparar, morriam os seguranças. Não é verdade? Agora, esta é a razão que eu vos quero salientar. Por que razão, então, eles arriscaram a sua vida? Porque o amor estava acima de tudo. Alguns deles não amam o presidente. O dinheiro. É o valor que eles põem na pessoa. Exato. Compreendem? Exato. E então, qual é o valor que foi posto em nós que nos dá a oportunidade de dar nossas vidas? Quem deu valor por nós e morreu por nós? Compreendem o valor que Jesus deu por nós? E então estão a ver porque que, na verdade, não é assim tão extremo o que ele nos está a dizer. Porque outras pessoas fazem o mesmo, ou pior, por valor que é presidente. Embora não conheçam ele pessoalmente ou o amem. Então essa é a ideia que nós queremos que tenhamos. O que torna o teu irmão e irmã digno do teu amor é o amor de Cristo por eles. É o que dá valor. Então, o teu irmão e a tua irmã são objetos de amor de Cristo e deve ser também o nosso objeto de amor. Porquê? Eu até referi isto ao Leonardo. Consegues servir Cristo fisicamente agora? Consegues vê-lo agora e dar-lhe um chá, um café? Não. Então qual é a próxima pessoa mais semelhante a Cristo? Não os teus irmãos e irmãs? Sim, mas os irmãos e irmãs, que são filhos de Deus. Sua família de Deus. E às vezes, sabem, nós pensamos que a nossa expressão de amor é mais alta quando nós amamos mais o mundo. Tipo, vamos evangelizar, que é bom, ou amar o nosso vizinho. Mas ele nos diz aqui que a expressão mais elevada de amor cristão está na forma como amamos um ao outro. É tão importante que ele até vai se repetir no seguinte capítulo, capítulo 4, versículo 7 a 11. Ele diz, amados, no 1 João capítulo 4, versículo 7 a 11. Ele repete, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Lembram-se, isto é o amor de Jesus que nós amamos. Ele continua, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Prontos? Compreendem? Já é um ponto forte que Ele quer exprimir, porque a razão é que nós não nos amamos uns aos outros. É essa a razão. Qual é o nome dessa pessoa que não ama o seu próximo? Sim. É o nome que Jesus fala para ele que não ama o seu próximo. É simples, diz aqui. Se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois. É mentiroso daqui. Ele diz. Pois aquele que ama o seu irmão, ao qual vê, não pode amar a Deus, ao qual não vê. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas não vê. Pois. Eles estão a dizer, se tu dizes que amas a Deus e não o vês, que é o que eu estava a falar antes, então o teu irmão tu consegues ver e não o amas? Compreendes? Está mesmo à tua frente. E o conselho que Jesus nos dá, ele não diz para nos amar primeiro. Ele diz primeiro que amai o próximo. Ame Deus primeiro, com a tua alma, e depois, como assim Ele mesmo. diz que é para amar Exatamente, exatamente. Ame primeiro o próximo. Exatamente. Não, ame primeiro a mim, mas desculpa. Claro. Os outros que se lixem. Que é o que estava a dizer, no princípio é, tem que ser um amor que nos custa. Não traz benefício qualquer. Compreendem? E o que Jesus disse também, estava-se referindo o irmão João, e em João capítulo 13, 34, 35, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem-se amarem-se uns aos outros, e depois ele nos diz, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como? Se vocês se amarem uns aos outros. E então...
A ideia Desculpa. é que nós provamos ser discípulos de Jesus quando amamos um ao outro. Não é? Foi o que o nosso Senhor disse. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, a disposição de Jesus para morrer pelo teu irmão e irmã é um exemplo de atitude sacrificial. Compreendem? Uma atitude que diz, eu sei que não é o que eu quero fazer, mas é o melhor para aquela pessoa. Vai-me custar tempo, vai-me custar dinheiro, vai-me custar saúde. Talvez a minha vida. Misericórdia. Misericórdia é receber o que não merecemos. Sim, receber o que não merecemos. Receber o que não merecemos. Misericórdia. Claro, nós nunca iremos morrer agora por alguém. Provavelmente nunca vamos ter que morrer por ninguém. Espero que não. Mas Ele nos dá agora, para finalizar, alguns exemplos práticos. O que é que Ele nos diz no versículo 17? Como é que podemos mostrar um amor sacrificial? Partilhando os nossos bens com outros que estão com necessidade. Difícil. Muito difícil. O ser humano é Muito difícil. O que é que nos diz? Versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É verdade. Compreendem? Então, sim. Se nem sequer tens pena do teu próprio irmão que está com necessidade, onde é que está o amor de Deus? Porque nem essas coisas que tu tens são tuas. Por isso, pastor, Sim. no hay amor si no hay misericordia. Son dos cosas que van de la mano. Eu no puedo sentir amor si no siento misericordia hacia mi prójimo. Ahí es ámate como a ti mismo. O sea, si yo no tengo misericordia por mí, amor por mí, no lo voy a poder dar a ninguém. Compreendem? Porque Jesus, o que nos diz é o contrário. Ele diz, porque assim, temos que imitar Jesus. Jesus não veio à cruz porque amava-se a si próprio. Nos amó a nós. Exatamente. Não porque nós amamos a Ele ou que nós somos amáveis. Como, és tão amável que tu mereces que eu morra por ti. Não, é o contrário. Que é que vem a graça. Que é o favor que não merecemos. E a misericórdia é, em vez de nós irmos para o inferno, que ninguém quer nada com Ele, somos todos pecadores, Ele nos dá o céu. Isso é que é um ato de misericórdia. Passar o seu julgamento. E temos isso em Cristo. Então, mas continuando aqui, temos um exemplo prático. Se não estivermos dispostos a sacrificar por nosso irmão, até por nossos bens materiais, o amor de Deus não está em nós. E este amor é um amor que sofre voluntariamente. Vai-nos causar alguma perca, de alguma maneira. É um benefício para o outro, sem esperar nada em troca. Compreendem? É um amor que não espera nada em troca, porque foi assim o amor de Cristo por nós. Então, o seu amor, para resumir, foi demonstrado em ação. Deus amou o mundo de tal maneira... Ação. Verbo. Enviou. Ação. Doeu. Então não foi o seu único filho. Compreendem? Nós nunca vamos ser chamados a fazer tal coisa, mas até com os nossos bens nós podemos ajudar e para a glória de Deus. E versículo 18, ele nos continua a dizer: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, porque o amor do mundo é: se eu gostar de ti, talvez te ajude. Ela é bonita, eu gosto do que eu estou a olhar, eu amo ela. Não, tu amas a beleza dela. Não é a mesma coisa. As ações falam mais alto que as palavras. Já ouviram essa expressão? As ações falam mais alto que as palavras. E reparem que o apóstolo João lhe implora gentilmente como um pai espiritual: filhinhos. Mas notem que ele também se inclui a si próprio. O apóstolo João diz: não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e verdade. Então, é a responsabilidade de todos. Independente que seja da autoridade ou da responsabilidade da igreja. Ok? Então, isto não é natural, só vem do Espírito, este amor. Vem do Espírito de Deus. Porque, naturalmente falando, nós temos o instinto de ajudar os nossos irmãos reais. Não é? Biologicamente, nossa família, nós temos um instinto natural
de ajudar, mesmo aqueles que estão a sofrer ou que não merecem misericórdia, está nas drogas. Nós queremos ajudar porque amamos, porque são de sangue. Mas o que ele fala aqui é sobrenatural, não é natural. E sabem, nossa ligação é mais forte que a vossa ligação com os irmãos de sangue. Porque nós estamos ligados pelo sangue de Cristo. Que nós vamos até nos lembrar que foi vertido por nós. Porque, caros, nós vamos passar eternamente uns com os outros. Compreendem? A adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E então, vamos nos habituando aqui. Não é verdade? Para fechar, Filipenses capítulo 2, 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Não precisam de lá voltar. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos a bem a todos, especialmente aos da família da fé. Filipenses 2, 3, 4. Gálatas 6, 10. Então, o ódio de Caim que provinha da inveja e o amor de Cristo que provém do autossacrifício. São dois exemplos que temos aqui. De facto, o verdadeiro amor é um impulso generoso que procura o bem da outra pessoa à nossa custa. Tal como Cristo nos exemplificou. Então, para acabarmos o nosso estudo, o nosso sermão, vamos ler o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 25. Ele vai fechar o nosso sermão hoje. Capítulo 25 de Mateus. E isto é o que ele diz que vai acontecer quando ele voltar, ok? Mateus 25. O nosso Senhor Jesus Cristo vai fechar com suas palavras. Mateus 25. E leremos a partir do versículo 31. Mateus 25. Leremos o que ele disse quando voltará. Versículo 31 até 46. Então nos diz: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Fechamos com as palavras do Senhor e eu darei uma breve oração e então celebraremos a ceia do Senhor enquanto refletimos no exemplo de Cristo e o seu amor e o que nos também é nossa responsabilidade de amarmos uns aos outros como amamos Cristo. Ok? Grande Pai,
É uma mensagem forte para mim, para os meus irmãos e irmãs, porque realmente como é que podemos convencer o mundo de o amor de Deus se não nos amamos uns aos outros na igreja? Então pedimos a sua graça, misericórdia, o seu poder, Espírito Santo, porque isto é um amor sobrenatural para amarmos os seus filhos, em que tu sacrificaste a tua vida para os salvar. E que nós pertencemos a esta família de Deus e que agora em breve vamos celebrar o teu sacrifício por nós, até tu vires novamente e declarar-nos fiéis, porque o servimos e o amamos. E tu nos salvaste pela graça através da fé. E então é nessa mensagem, nessa promessa que nos dás, que nós pomos toda a nossa fé. Grande Pai, que o seu Filho foi a propiciação dos nossos pecados. Então, Pai, estejas agora connosco enquanto celebremos e lembremos o seu amor por nós. Porque pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.